Olá, 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 olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo ou data estelar. Eu espero apenas que o seu dia esteja sendo maravilhoso, tenha sido maravilhoso ou será maravilhoso e extraordinário. Nesse momento, em Goiânia, 10h18 da manhã, sábado, dia 11 de abril de 2026. Eu ficava pensando sobre o que a gente poderia vir a falar, né, em mais um episódio dessa websérie e eu estava notando algumas coisas. Volto a dizer, o como esse momento era o momento da queda, o momento que eu me perdia, o momento que estava tudo bem, entendeu? Tava entregue, tem pouca gente assistindo e se parasse por aqui tá tudo certo, ninguém ia sentir falta ou poucas pessoas iam sentir falta, porque talvez tenha 2 ou 3 pessoas que estejam assistindo todos os dias religiosamente, então ninguém nem ia lembrar que não continuou. O grupo do WhatsApp não ia acontecer e aquela pessoa distante muitas vezes ia falar: ih, chegou a hora que ele caiu. E não só nisso, mas em várias outras coisas, né? Por exemplo, eu me peguei me alimentando mal em relação a algumas coisas, então eu vi eu comendo doce novamente, tomando refrigerante pra caramba, refrigerante sem ser zero açúcar, sem suplementar. Ontem eu dormi, por exemplo, de quinta para sexta, sexta eu não tinha treino. Eu dormi e me permiti acordar e descansar. Só que esse final de semana eu tenho evento, né? Estou saindo de um evento nesse exato momento para me organizar para ir para um retiro. Esse final de semana eu tinha evento. Aí ontem foi montar o evento, eu tinha que fazer 15 quilômetros. Estava na minha cabeça de levantar e fazer os 15 quilômetros. Só que eu saí muito estourado do evento, da montagem do evento, mas muito inferior a todas as outras vezes que eu fiz alguma coisa parecida. Então não saí estourado a esse nível total, não. Saí assim, tá doendo, meu corpo tá doendo, tá dolorido e tal, e etc. E aí, automaticamente, eu não fiz o treino que eu tinha que fazer hoje de manhã. Treino de longo, que tinha que chegar pro evento. Mas eu fico pensando, se eu tivesse naquele momento da quaresma, que eu tinha aquele compromisso de, independente da hora que eu durmo, eu vou acordar 4 horas da manhã, vou fazer o rosário e tal, eu teria acordado e muito provavelmente eu teria treinado. A questão do treino longo é que ele é um pouco mais difícil, né? Ele demanda mais tempo, ele gasta mais tempo e tal. Mas talvez eu tivesse feito. Não falo que eu teria treinado, mas assim, com toda certeza eu teria acordado e teria feito o rosário. E aí talvez isso liga diretamente ao que eu falei lá na primeira temporada. Ao ter um objetivo muito claro e muito definido, e isso trazendo as tarefas. E que horas que é uma hora que você se perde? Nessa hora que você começa a responder para seus amigos, que eles te perguntam: e aí, como estão as coisas? Você fala: nossa, corri demais, estou tendo tempo para nada. Porque você se perde no seu próprio tempo. Porque antes você não estava corrida, antes eu não estava corrida, não tinha muita coisa para fazer e tal, os meses estavam mais fracos pelo formato que é o meu negócio. Então eu conseguia ter todo esse tempo. Só que agora é muita coisa, né? Então se eu tenho evento, tive hoje, tenho na próxima semana e tenho na outra. Então assim, eu tenho evento nas 3 próximas semanas inteiras. Maio entra o meu maior evento do calendário anual. Então o fluxo das coisas volta a acontecer, a vida volta a acontecer e um monte de coisa, e aquilo ali vai te engolindo sem que você perceba. E daqui a pouco você está respondendo: eu tô corrido demais, não tenho tempo. Ah, por que você não treina? Porque não tem tempo. Só que na verdade o fluxo da vida te engoliu e a falta de gestão fez com que isso acontecesse.
E aí, nisso, um dos telespectadores dessa websérie se interessou em pegar aquela ideia de ser mentorado por mim enquanto ele faz a parte criativa, né? De edição, de vídeo, pra gente estar junto e tal, e tudo mais. E é uma pessoa que, na verdade, foi o que eu falei. Eu falei assim, cara, você precisa de mentoria só para entender algumas coisas, mas assim, você tá muito mais evoluído do que eu, né? Você talvez tenha capacidade técnica de muitas coisas muito melhores do que a minha. Então acho que é muito mais um feeling de entendimento, de clareza, de aceitação, do que propriamente dito de eu te construir. E aí a gente vinha conversando sobre isso, né? Passamos esse final de semana todo conversando sobre essa ideia. E aí ele viveu algumas experiências, né? Dentre essas conversas que a gente tava tendo, ele viveu algumas experiências de pessoas pagando mais do que é o normal para receber menos do que é o normal. E aí a hora que eu fui despedir dele agora, eu falei assim, inclusive hoje eu vou falar sobre isso no vídeo então. Talvez tivesse outra coisa para falar, mas eu vou falar sobre isso. Sobre o quê? Sobre muitas vezes você enxerga o preço e acha caro analisado pelo seu bolso, não pelo bolso de quem paga. E aí a gente terminou ele despedindo de mim falando exatamente assim, ó. Só precisa achar quem paga, não é isso? Eu falei, é exatamente isso. Então, tudo tem alguém que paga por aquilo, seja caro, seja barato. Caro para quem? Caro para mim, caro para o meu bolso, caro para o bolso de algumas pessoas. Mas para o bolso de outras pessoas, talvez aquilo pode ser muito barato. Pode muitas vezes ter inclusive um valor irrisório dentro de tudo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Na hora de você precificar o seu negócio, precifica por aquilo que você acredita de fato. Então, se tem alguém vendendo o seu negócio por R$1.500, não tem por que você fazer por R$100. Porque já existe alguém que paga R$1.500 naquele tipo de produto ou naquele tipo de coisa. Você só precisa encontrar essas pessoas. E aí tem preço e produto para tudo. Então, assim, vou exemplificar para o que eu acabei de fazer. O mesmo evento que eu entreguei aqui no público certo, que as pessoas pagaram R$150 para se inscrever, lá no público errado, lá onde eu atuo, as pessoas acham um absurdo pagar R$120 com entregáveis maiores do que o que as pessoas receberam aqui. Entende? Aí eu trouxe um outro exemplo, né? O exemplo dos ovos galados, que eu conheci recentemente. Então, eu descobri que o mesmo ovo que você paga R$15 a dúzia, tem gente que, se a sua galinha for tratada de forma orgânica, com boa ração, livre e tal, tem todas as regras, ele paga R$90 nesse mesmo ovo. O que mudou? Nada. O tratamento, a forma de expor, o público que se vende. Não sei quem assistiu a história da Graciane Barbosa, que fez a parceria lá com o Can, fez uma marca de ovo, não sei o que, toda aquela história. Se aquilo lá fosse verdade, não fosse a publi do Canva, ela teria vendido milhões de reais em ovos naquele dia. Qual tipo de ovo? O mesmo ovo que você compra por R$15. O que mudou? Quem estava por trás do projeto, como era o projeto, como foi divulgado,
né? Que aí vem marketing, posicionamento, narrativo. E é isso. Mas não deixava de ser ovo. Continuava sendo ovo. Então, às vezes, a gente, eu tive uma ideia, tal, não sei o que, mas R$70 é caro. Caro pra quem? Caro pro meu bolso. Vou dar um outro exemplo no ramo que eu atuo. No ramo têxtil e de confecção. A mesma calça que você paga, sei lá, R$100, feita pela mesma costureira, com o mesmo tecido, com o mesmo acabamento, ou a camiseta que você paga R$40, feita pela mesma costureira, quando você coloca uma etiquetinha, uma marca da Hering, da Calvin Klein, ela vai virar R$99, R$109. O que mudou? A forma de vender, a forma de divulgar e acertar o público correto. Se tem gente comprando, ela é capaz de comprar de você. Beleza, turminha? Esse era meu papo de hoje. Espero poder ter contribuído. Se você gostou, curta para o YouTube saber que esse vídeo é relevante. Comenta para que a gente possa interagir. E compartilhe para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Nos vemos, então, nos próximos vídeos da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Beijo e até amanhã.